O nosso entrevistado de hoje é o Christian Curti. Ele é o presidente do Conselho da Ecovila São José, aqui de Florianópolis. O Christian, ele é estudante do curso de Administração Pública aqui da ISAG. Inclusive, ele é de nacionalidade uruguaia, mas tem longos anos de experiência aqui no Brasil. E é bom sempre ter experiências diversas presentes no nosso meio, né, Samantha? Não, sem dúvida. Inclusive, a Ecovila São José é a primeira Ecovila de Santa Catarina. Tem mais de 25 anos, é isso, né, Curti? Exatamente. Nós fizemos 25 anos na data de São José de 2012. Explique um pouco a história do Ecovila São José. Bom, a Ecovila São José nasce da visão do seu principal fundador, do seu promotor, né, que é o senhor Enio Staub, jornalista gaúcho, e que ele teve essa inspiração de constituir um formato de convivência diferenciado ao que o sistema de produção e consumo capitalista nos propõe. Como é que é essa diferença? Como é que é esta vivência, então? Explique um pouquinho o cotidiano, então. Então, eu acho que uma referência que nós podemos ter é justamente a definição que a própria Ecovila, através de um processo participativo, fez da sua missão. Essa missão foi elaborada em 2007, a partir do projeto desenvolvido pelo ICOM, o projeto Fortalecer, que justamente levava uma série de etapas que culminam com a definição de conceitos chaves estratégicos de missão, visão e valores. Então a missão que foi estabelecida foi a de possibilitar o desenvolvimento humano integral por meio do autoconhecimento e da prática de vida comunitária em harmonia com o meio ambiente. Fala, Curti, assim, por curiosidade mesmo, conta como é que é um pouquinho o dia a dia dentro da Ecovila. Bom, o dia a dia dentro da Ecovila, temos, em primeiro lugar, como qualquer cidadão brasileiro, trabalhamos, estudamos. Então, as pessoas que vivem ali, elas têm atividades fora. Exatamente, normalmente, né? Então, ao mesmo tempo, temos, digamos, uma dupla ou tripla jornada, né? Porque temos que cuidar do nosso espaço, que são, como eu comecei informando vocês, nós temos uma área de abrangência de 100 hectares, né? Dos quais 75% são áreas de preservação permanente e 25% áreas de preservação limitada, que são as áreas que nós ocupamos com nossas moradias, né? E onde é que fica essa área de vocês? Isso é no distrito de Vargem Grande, no norte da ilha, né? No final da linha de ônibus. Conhecer a Ecovila? Com certeza, com uma prévia programação, né? Com certeza um local aberto, né? Um local até ambientalmente com uma preservação bem interessante, né? Nós temos modificado o cenário que encontramos 25 anos atrás. Na verdade, 20 anos atrás, 25 anos é o tempo que nós estamos trabalhando tudo junto, mas a ocupação nessa área é de 20 anos. Então, o cenário que nós encontramos foi de uma área praticamente devastada, né, na área justamente de ocupação, prática de caça frequente dos moradores circundantes no local, etc. Quando chegamos com essa proposta de preservação, de ocupação diferenciada, de baixo impacto, tivemos que chamar as autoridades para reduzir e eliminar a caça, por exemplo, dos moradores vizinhos. Tivemos que tomar medidas preventivas e principalmente educativas com os nossos próprios moradores, né, para justamente fazer desta ocupação um modelo demonstrativo. Vocês trabalham ali a manutenção assim, de todo o processo da vida na Ecovila, usa a técnica da permacultura? Complementa, né? A técnica da permacultura, agrofloresta. Explica um pouquinho o que são essas, porque eu imagino quem está ouvindo, né, professor Enio, fica curioso para saber, bom, onde é que se consegue estabelecer uma diferença efetivamente com o nosso cotidiano, né? É importante essa explicação. Com certeza. Bom, como eu comecei dizendo, é uma proposta que vai fazer uma leitura diferenciada do que é o nosso modelo de produção e consumo da sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista considera a natureza simplesmente matéria-prima. Então, se tiver que acabar com o planeta para poder vendê-lo, não tem nenhum impedimento.
A ideia nossa não, é ocupar um lugar do qual nós temos uma relação, em primeiro lugar, física, em segundo lugar, mas não por isso menos importante, espiritual também, porque consideramos a natureza a nossa mãe, a mãe da nossa espécie, assim como de todas as espécies que habitam nela. E por isso a permacultura entrou na nossa visão de forma de uma cultura permanente, que é isso que quer dizer permacultura. Ou seja, uma cultura que não é feita para hoje e amanhã ou depois. É uma cultura que se perpetua ao longo do tempo. As tribos americanas, norte-americanas, têm no seu conselho de lideranças, tem uma pessoa que é o encarregado de defender os interesses das 7 gerações vindouras, ou seja, porque muitas vezes a gente pensa na nossa realidade imediata, é natural isso. Então, por isso eles destacam que uma pessoa vai estar sempre vigiando do que está sendo feito hoje, de que maneira isso vai afetar as próximas 7 gerações, né? A definição do desenvolvimento sustentável é justamente essa, é utilizar ou aproveitar os recursos no momento presente sem comprometer o futuro. Então vamos ver, todas as externalidades da Ecovila são reaproveitadas, por exemplo, os banheiros, a utilização da água, então tem captação da água, tem tratamento local de esgoto, eu me refiro assim porque eu fico pensando, essa cultura permanente, né? Como é que a gente consegue efetivamente construir uma cultura permanente, né? Essa é a palavra, construir, né? Nós então não como somos é que vocês um projeto, fazem lá? Qual é a diferença? Assim? Nós não somos um projeto finalizado, né? É um projeto incremental, né? Um projeto incremental, e toda a sustentabilidade é um projeto incremental, não somente a nossa Ecovila, né? A gente vai se aproximando dela, né? Na parte do banheiros, temos o sistema de banheiro seco, que é o da permacultura, né? Que justamente não utiliza água, faz um tratamento para compostagem, né? Só uma coisa importante, para quem está nos ouvindo, o banheiro seco não tem cheiro nenhum, então pode usar banheiro seco sem medo nenhum, né? Ele não é um banheiro que tem odores, nada. Inclusive foi feito um na UFSC, né? O pessoal da UFSC que fez o banheiro seco lá, não sei de qual era das disciplinas ou das licenciaturas, eles foram lá na nossa Ecovila justamente a ver o modelo nosso já em funcionamento, né? Então esse é um exemplo, né? Outro exemplo com relação às águas, nós temos captação da água de chuva, né? Em alguns prédios públicos e nas residências também. Nós também, e isso é importante, nós lidamos com, dentro da Ecovila, somos 90 moradores, né? São pessoas de diferentes níveis de instrução, diferentes níveis de história, de cultura, etc. e tal. Então não é um cidadão que tem um rótulo de morador de Ecovila, né? Nós estamos trabalhando e trabalhamos intensamente na questão da reeducação, né? Porque desde a compra dos nossos alimentos, que nós já, se não cuidar na compra, se não tivermos um consumo responsável, depois o problema do lixo vai ser mais difícil de ser abordado, né? Vocês têm compostagem para o lixo orgânico, essas coisas? Temos um técnico, até um técnico nessa área de resíduos sólidos nós temos como morador, e nós temos sim compostagem, temos minhocários para o resíduo orgânico, né? Sim, para aproveitamento, para fazer o humus, uma série de tecnologias socioambientais que a gente trabalha. Eu imagino, por ser muito diferente da sociedade habitual capitalista que a gente vive, deve ter também muitos problemas. Gostaria que falasse um pouquinho de algumas dificuldades, o próprio enfrentamento com as pessoas que pensam da forma tradicional dentro desse mundo moderno que a gente vive, em relação à Ecovila e as dificuldades que existem. Bom, acho que o grande ensinamento que a gente tirou da experiência de Canudos e do Contestado é que o sistema é implacável com quem quer fazer algo diferente, né? Então, o que a gente está fazendo é simplesmente um modelo, mostrando para quem quiser ir lá e visitar que existem vários mundos possíveis e não somente o que a sociedade apresenta. Então, esse é um deles, né? Existem muitas culturas que têm demonstrado sustentabilidade, várias culturas nativas que demonstram sustentabilidade. Só que a nossa sociedade se impõe para o inconsciente coletivo como a única possibilidade. Essa é a virtude, entre aspas, que ela tem de se impor, né? Essa foi o que o
nós, homens e mulheres brancos, trouxemos a esse continente que já tinha 50 mil anos de história quando nós chegamos. É a única experiência aqui de Santa Catarina ou tem alguma outra aqui no estado? Não, né? A partir da nossa surgiram algumas relacionadas com nós, né? Nós temos mais uma experiência de ecovila no município de Gaspar, aqui em Santa Catarina, e em Rio Grande do Sul temos em Caxias do Sul e em Sapiranga. Sapiranga. E em outros estados do Brasil, além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que você citou? Tem outras ecovilas, mas não são inspiradas no nosso modelo, né? Tem modelo outras. Internacional, inclusive. Eu não conheço essas outras experiências diretamente, né? Agora, é importante destacar que a nossa matriz de referência é a Vila Céu do Mapiá, no estado do Amazonas, né? Essa foi a nossa fonte de inspiração. Uma vila que hoje tem mais de 600 moradores e que está no coração do estado do Amazonas. Só para encerrando uma curiosidade ainda, como é que se sobrevive? Como é que sobrevive a Ecovila? Ela tem financiamento externo? É do trabalho dos moradores? Ela tem uma autogestão nesse sentido? Com certeza. Essa é justamente o tema do meu trabalho de conclusão de curso. É ali que o sistema encontra sua própria limitação. Por quê? Porque se a gente fosse financiado por uma empresa, por exemplo, por uma instituição, nós tínhamos que dançar conforme a música deles. E esse foi um ponto que ficou claro para nós desde o começo, que enquanto não tivéssemos autonomia financeira, não íamos ter autonomia política e de realização. Então, nós temos 96%, esse é um dado do meu TCC, 96% dos recursos são endógenos. Parte do nosso próprio associado que contribui e do nosso próprio empreendedorismo social através da comercialização dos títulos de cessão de uso. Muito bom. O espaço do nosso programa esgotou e a gente agradece muito ao Christian Curti, que é o presidente do Conselho da Ecovila São José aqui de Florianópolis. E na semana que vem a gente estará de volta com mais um programa nas Entrelinhas. Bom dia a todos. Bom dia, até a semana que vem.